Bom, então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, com a nossa turminha G3, aí a nossa aula será de matemática. E eu quero perguntar para vocês já nos conhecem, pessoal? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, galera. Meu nome é Lara, eu sou professora de leitura e de escrita. Top som. Hoje, nós vamos aprender aí operações com conjuntos, ok? Muito importante, pertinente à nossa aula, dando seguimento aí à nossa teoria de conjuntos. Para isso, pessoal, separe aí, então, seu lápis, seu caderno, sua borracha, para fazer as anotações, para fazer eventuais cálculos que apareçam. Essa matéria ela é um pouco mais teórica, né? Então a gente mais vê do que faz cálculo de fato, né? Mas é sempre bom anotar, principalmente, pessoal, o significado dos símbolos, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade aí, vamos fazer o nosso momento de mindfulness, pessoal. E o mindfulness, para quem sabe, para quem não sabe também, é um momento onde a gente se concentra, onde a gente relaxa, onde a gente ativa aí a nossa atenção plena, ok? Importante, então. E o nosso mindfulness de hoje foi um dos primeiros mindfulness que eu fiz aqui, gente, com vocês. Eu acho que é um mindfulness bem legal. Nós vamos contar, gente, quantas respirações, ou seja, inspirar, né, que é puxar o ar, e expirar, que é soltar o ar, nós fazemos dentro de 1 minuto, ok? E a gente vai contar aí, eu vou soltar o cronômetro ali, e a gente vai contar quantas respirações fazem. Daí eu falo, ó, gente, parou, e a gente... Daí vocês me falam o quanto que vocês... a quantidade de respirações, no caso de puxar o ar e soltar o ar, vocês fizeram. Depois que a gente fizer essa primeira vez, assim, em 1 minuto, a gente vai fazer uma respiração controlada daí, daquela que a gente respira fundo, conta 4 segundos e solta, contando 4 segundos também, a gente vai fazer essa respiração mais controlada para ver qual que é a diferença daí, né? Quanto que a gente respira normalmente, e quanto que a gente respira de forma controlada. Então, agora, pessoal, eu vou soltar o cronômetro e você conte aí quantas vezes você respirou. Pessoal, não é quantas vezes você puxou o ar, né? Puxou o ar e depois soltou. Isso é uma vez, tá? Olha lá, ó. Uma vez, ok? Daí, de novo. 2 vezes, ok? Não vale, tipo... E vai contando cada parte aí, não vale. O negócio é só na respirada, ok? Então, podem começar a contar agora, pessoal. Parou? E aí, pessoal? Olha, deixa eu contar aqui quantos foram. Foram 13, no meu caso. E aí? O meu foi 6. Eu fiz 6. 50, porque 50? eu dei uma paradinha para me tirar o fone e colocar de novo. Jesus, 50 é muita coisa, gente.
Demais. É quase uma respiração por segundo, cara. Pois é. Tá correndo. É assim que você respira, Jesus amado. 6 anos, Sofia, metade do meu, quase metade, né? Eu fui 13. Legal. Quando você foi, Lara? 5 respirações completas e uma inspiração. Não deu tempo de Ah, respirar. entendi. Não deu tempo de terminar, foi 5h30, então. Legal. Nicolas, quantas vezes você respirou aí dentro de 1 minuto? 8. 8, legal. 8. Boa. Mais alguém quer compartilhar aí quantas vezes respirou? Bom, na verdade foi uma só. Poxa, 1 em 1 minuto? Como que você faz isso? Porque Trancou o eu ar? tava gastando energia pegando um cobertor aqui para me cobrir. Ah, entendi. Então, pessoal, agora eu vou zerar aqui o cronômetro. Só que agora, gente, vamos até treinar aqui. A respiração é a seguinte, ó. A gente vai puxar o ar contando até 4. Então, ó. Solta. Agora puxa, ó. Solta. Ok? Então, você vai fazer essa respiração controlada, de 4 em 4 segundos. 4 segundos para puxar o ar, 4 segundos para soltar o ar, ok? A gente vai fazer nessa dinâmica agora, tá? Então, e contar de novo, a gente vai contar quantos a gente conseguiu fazer essa respiração mais controlada dentro de 1 minuto, ok? Então, vamos lá. Pode começar. Parou. Agora foi bem 10. pouquinho, pessoal. 10, Caio. Boa. Eu fiz 6. Eu fiz 6 respirações certinho. A Eu Lara fiz tá com 5,5 de novo. 5,5 de novo. Oxe, você já tinha feito a respiração controlada, então. Então, não sei, eu não tinha contado não antes. Legal. E aí, mais alguém? Deixa eu ver aqui. Nicolas, 3. Legal, Nicolas. E aí, Ana, agora, quanto é que foi, Ana? Para a gente ver a diferença aí. 3,30? Aí sim. É 3,10. 3,5, legal. Muito bom, gente, muito bom. Essa respiração aí ajuda a gente e coeficiente aí também para a gente contar as nossas respirações. É interessante a gente ver que quando a gente tem a respiração controlada, com exceção da Lara, né, que a gente tem uma respiração, um tempo de respiração, respirações maiores, né, mas a quantidade dentro de 1 minuto é menor. Mas geralmente ela é mais controlada, ela oxigena mais, a gente também relaxa mais. E a gente, olha, gente, hoje, boa! Aí, ó, Camila conseguiu entrar, gente. Então, essa respiração geralmente oxigena mais, e hoje a gente fez um jeito de controlar a nossa respiração e concentrar nela, né? Contando as respirações. Então, é uma maneira interessante da gente usar. Então, vamos lá dar continuidade na nossa aula. Então, pessoal, no nosso último conteúdo, nós fizemos uma introdução à teoria dos conjuntos, ok? Basicamente, eu expliquei o que é conjunto e falei um pouco sobre os sinais lá de pertinência e inclusão, né? Se um elemento pertence ou não a um conjunto, ou se um conjunto contém ou está contido, ou não contém ou não está contido dentro de outro conjunto, né? Então, começamos bem a introdução aí da teoria dos conjuntos.
E hoje a gente vai dar continuidade nisso, pessoal, porque nós vamos falar sobre as operações com conjuntos, ok? Operações matemáticas com conjuntos. É interessante aí. Não são as 4 operações, tá? Que vocês já conhecem. São operações entre conjuntos, não é operação com números. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção, mas nada que seja muito difícil, na verdade, é muito fácil, gente. Vocês vão ver aí. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isso, começando aí pelos tipos de conjuntos, ok? Quais tipos de conjuntos nós temos aí? Deixa eu ver quem não leu aqui ainda. Eu vou pedir para a Letícia. Letícia, lê para a gente esse quadrinho amarelo aí. Leio sim. Agora que já sabemos as relações entre elementos e conjuntos, vamos conhecer alguns tipos de conjuntos especiais que surgem dessas relações. Boa, muito obrigado, Letícia. Então, vamos ver o primeiro conjunto aí, gente. O primeiro conjunto especial aí é o conjunto vazio, gente. A gente até comentou sobre ele no joguinho lá que a gente jogou no final da aula passada. O que é o conjunto vazio, gente? O que vocês acham que é o conjunto vazio? Olhando para ele, vocês têm ideia do que seria o conjunto vazio? Acho que, como tem escrito aí embaixo, acho que é não conter elementos, né? Boa, não tem nenhum elemento dentro dele, gente. Ele é vazio, ó. Né? A própria palavra diz. Então, a gente olha para ele aqui, ó, não tem nada dentro dele. E existem 2 formas da gente representar o conjunto vazio, pessoal. Formas muito importantes. Olha, vamos supor aqui que esse conjunto aqui se chama A, né? Então, o conjunto A, ele é vazio, ou seja, ele é 2 chaves e nada dentro das chaves. Tá? Ou outra maneira de nomenclar, outra maneira de demonstrar que um conjunto é vazio é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ele é um símbolo que significa vazio, tá? Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui, você vai falar, ó, esse é o símbolo de vazio, gente. Ok? Então, o conjunto aí, se eu fizer assim, né, o conjunto A é vazio, então eu estou falando que ele não tem nada dentro. O que eu não posso fazer, gente, é fazer o seguinte, eu colocar a chave e o símbolo de vazio dentro da chave. Por que eu não posso fazer isso, gente? Alguém sabe me explicar por quê? Com base na aula passada, será que vocês conseguem? Acho que não. Não consegue? Então, eu vou explicar para vocês. Gente, esse conjunto aqui que eu estou colocando aqui, ele não é vazio. Por quê? Porque ele tem um elemento dentro dele. E o elemento dentro dele é o símbolo de vazio. Tá? Ou ele é um conjunto vazio. Então, eu posso ter conjunto de conjuntos, eu posso ter conjunto de elementos. Se eu coloco um elemento aqui dentro, eu estou dizendo, então, que esse conjunto aí, ele tem um elemento, né? Olha lá, ele tem um elemento dentro dele aqui, que é o símbolo de vazio. Então, ele não é um conjunto vazio. Como que eu denoto conjunto vazio? Só existem 2 formas, gente. Eu colocar aí a chave vazia ou somente o símbolo de vazio. Eu colocar o símbolo de vazio dentro da chave, já esse conjunto já não é vazio mais. Henrique, pode falar. O símbolo de vazio só pode ser usado sozinho? Só sozinho. Né? Se Tipo eu assim, colocar ele... pode colocar vazio e 2? Então, eu posso, né? Se eu colocar assim, ó, o conjunto A é igual ao quê? Ao vazio e a 2. Então, a minha pergunta, nesse conjunto A aqui novo que eu desenhei, quantos elementos tem dentro dele? 2. 2 elementos. Quais são os elementos? O vazio e o 2. Vazio e o 2. O vazio e o 2. Então, esse elemento ele não é vazio, tá? Esse elemento não, esse conjunto ele não é vazio. Por quê? Porque ele tem elementos dentro dele. Então, quando a gente quer falar que um conjunto é vazio, a única forma não. Ou eu expresso dessa maneira, mostrando que dentro da minha chaves não tem nada, então ele é vazio, ou eu expresso dessa forma, né, com o símbolo de vazio. Eu estou dizendo que esse conjunto é vazio.
Agora, colocar o sinal de vazio dentro do conjunto me diz que ele não está vazio mais, que ele é um conjunto cujo elemento, o único elemento dele é o conjunto vazio. Tá? Então, como eu disse lá, a gente pode ter conjunto de conjuntos, né? Mas a gente, se a gente quiser denotar um conjunto vazio, a gente tem que fazer a nomenclatura certa, porque senão a gente pode confundir as coisas aí. Isso aqui é só uma maneira, uma anotação, né? Então, vamos para o próximo tipo de conjuntos, gente. O próximo tipo de conjunto é o conjunto unitário. Gente, o que é o conjunto unitário, gente? Só tem um elemento. Boa, Caio, exatamente. Só tem um elemento dentro dele. Então, aqui, ó, nós temos o exemplo aqui, ó, o conjunto, um tal conjunto A, né? Aí no diagrama de Venn, e tem uma maçã dentro dele, né? Ele pode ser expresso dessa forma aqui também, entre chaves e o único elemento dentro dele. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, gente. A é um conjunto cujos seus elementos é um único elemento, que é o zero. Agora, olha que interessante, gente. Se eu perguntar para você qual é o elemento de A, vocês vão falar zero. Agora, quantos elementos tem dentro de A? Quantos elementos tem aqui dentro, gente? One. Um só. Não dá para falar zero. O elemento que tem dentro desse A é o zero, mas a quantidade de elementos é um, tá? Então, não se confundam com isso. Então, o conjunto unitário é coisa simples aí, né? Sempre quando a gente tiver um só elemento. Bom, aqui, ó, conjuntos infinitos, pessoal. O que seriam conjuntos infinitos? Aqueles que têm uma quantidade infinita de elementos, tá? Então, a gente tem conjuntos finitos, ou seja, conjuntos que têm uma quantidade contável de elementos, mas existem também aqueles conjuntos que eles são infinitos, ou seja, tem uma quantidade que a gente não consegue contar, que é o exemplo que eu coloquei aí, o conjunto dos números pares, né? Então, olha lá, ó, quais são os números pares? 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Então, esses conjuntos pares aí, o conjunto dos números pares é infinito, pessoal. Por quê? Porque não tem uma limitação de números pares. Você vai pensar em 1 bilhão é par, 400 trilhões é par também. E aí, o que eu faço? Entendeu? Então, sempre vai ter um número maior. Eu já expliquei para vocês aqui sobre o que significa o infinito, né? Então, a gente pode ter um conjunto de infinitos, embora na nossa cabeça às vezes não caiba, né? Lembra que eu falei? Conjunto é como se fosse uma sacola cheia de elementos. A sacola dos conjuntos infinitos aí é também infinita, né? Porque tem muita coisa lá dentro, então é uma sacola enorme, né? Mas conjuntos infinitos são simples, gente, tá? Basta que a gente pensar que contém infinitos termos ali. Por isso que a gente coloca aqui, ó, a reticências, tá, gente? A gente, no diagrama de Venn, se a gente representar o conjunto infinito, a gente não vai conseguir nunca colocar todos os termos dentro dele aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, as reticências para dizer que tem aí vários, mas a gente não consegue escrever todos. E aqui dentro também a gente pode escrever dessa forma, né? Ó. Entre chaves, eu coloco aqui a reticências para dizer que tem mais elementos aí, só que eu não vou conseguir escrever todos porque são infinitos, tá? Outra maneira de escrever é aquela maneira lá que eu falei para vocês, uma maneira de escrever a propriedade dos elementos, né? Então, ó, X é os elementos de A. E os elementos de A são de que maneira? 2 vezes algum número, tal que esse número pertence aos naturais. Então, ó, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 4, 2 vezes 2 é 4, perdão, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 5 é 10. Então, todo número vezes 2 é um número par. Então, por isso que eu coloquei aqui a propriedade desse meu conjunto, tá? Todos os números são 2 vezes alguma coisa. Todos os números que fazem parte do conjunto A são dessa maneira, 2 vezes alguma coisa. Né? Então, nesse caso aqui, né, do conjunto de números pares, porque os números pares são um exemplo
de conjunto infinito. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual um outro exemplo de conjunto infinito, gente? Pi. Pi. Pi é um número, né? Então ele não é um conjunto. É Pi é verdade. um número. Conjunto Deixa eu ver. das, Hã? o conjunto das estrelas do universo. Boa, Lara. Eu ia falar esse exemplo. O conjunto das estrelas é um conjunto infinito. Porque a gente Deixa eu ver outro. infinidade de estrelas que existem. O que a gente poderia falar sobre o número pi, Caio, é que os números, a parte decimal Uhum. do número pi, ela é infinita. E se a gente fizer um conjunto com a parte decimal do número pi, aí sim a gente teria um conjunto infinito, com certeza. Mas não é o caso. Um outro exemplo, gente, a gente aprendeu esses tempos, os números primos. O conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Né? Vamos ver, pensar em outro exemplo aqui de infinidades, além das estrelas aí, né, que a Lara pegou. As aí o exemplo. bactérias, germes, micróbios, Pode ser, né? vírus, É tanta matéria que a gente não consegue células. contar. A matéria em si, eu acho que isso é infinito. O universo, o próprio universo é infinito. Então, Aham. verdade. bons O exemplos aí, espaço, gente. o professor, Bactérias o aquáticas. espaço, as estrelas são infinitas. São tudo infinito, gente. Muito bom. Então, conjunto. Dá para pôr um negócio A atemporal, galáxia. assim? Já pensou? O conjunto de nomes próprios de pessoas que já tiveram e os que ainda vão ter. Pode ser, legal, interessante, né? Bem aleatório, mas é infinito. Boa, Lara. Legal. Então, vamos ver aí um último tipo de conjunto aí especial, que é o conjunto universo, pessoal. O conjunto universo ele é representado aí pela letra U, e é um conjunto que contém tudo, tá? Só que esse tudo aí é tudo quando a gente precisa, tá? O conjunto universo, ele é usado quando a gente precisa. Então, vamos supor aqui, ó, que a gente tem um conjunto A com vários elementos, um conjunto C aqui também com vários elementos, e tem alguns elementos que estão fora desses conjuntos. Esses elementos que estão fora, eles precisam estar em algum lugar. Daí a gente cria um conjunto U, cujos elementos estão dentro desse conjunto U. Tá? E esse conjunto U, ele abriga todos os conjuntos aí, de suposição aí do meu sistema, do meu problema e tudo mais. Então, o conjunto U, ele é um conjunto, assim, abstrato, que a gente usa quando a gente precisa, tá? Ele não é um... Se eu falar que é o conjunto universo, então o conjunto que contém todos os conjuntos. Sim e não. Sim, quando a gente está usando em algum problema específico e a gente quer abranger todos os nossos conjuntos dentro de um só. Daí a gente chama esse nosso conjunto de universo. Tá? Não porque, se eu pensar em todos os conjuntos existentes no mundo, eu vou falar, então todos eles estão dentro do conjunto universo? Não é bem assim. Tá? Ele é um conjunto que a gente usa quando a gente precisa dele. Tá? O conjunto universo, eu tenho aqui vários conjuntos aqui, eu quero agrupar eles em algum lugar. Aonde que eu agrupo? Dentro do conjunto universo. Tá bom? Então, é o uso desse conjunto universo aí. Então, gente, vamos continuar aí. Vamos ver as operações com os conjuntos. Henrique Queiroz, você também acho que não leu ainda. Leia esse quadrinho amarelo para nós aí. Operações com conjuntos. Além das relações de pertinência e inclusão, temos outras relações importantes entre conjuntos. Veremos as operações com conjuntos, o que torna a teoria dos conjuntos muito mais profunda e interessante. Ô, Henrique Queiroz, obrigado. Agora que eu percebi a quantidade de palavras conjunto que ficou nessa frase, né? Toda hora, conjunto, e não sei o que, conjunto. Conjunto com conjunto, conjunto do conjunto. Ficou muito conjunto aí. Mas, de qualquer forma, a explicação é essa, pessoal. Além das relações que a gente já viu, né, de pertinência e inclusão, a gente tem operações entre conjuntos, onde a gente pode
fazer algumas coisas com os conjuntos aí. Então, agora, Caio e Nicolas aí, prepare os dedos para os prints, ok? Agora terão vários. Ok. Quando eu pedir, vocês tiram o print e mandam lá. Tá bom. Então, o primeiro conjunto aí, pessoal, o primeiro conjunto não, a primeira operação é a união, que é a soma dos conjuntos, pessoal, tá? É como se a gente estivesse somando, tá? Então, o símbolo de união é esse U maiúsculo aí, tá? Não dá para confundir ele com o universo, porque geralmente ele vai estar entre os conjuntos, tá? Então, a soma dos conjuntos A com o conjunto B, tá? É a gente pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B, e juntar todos eles formando um novo conjunto, um conjunto grandão, que seria esse outro conjunto aqui, né? Então, eu peguei e juntei todos os conjuntos, todos os elementos de A, todos os elementos de B, juntei todos eles e agora eu formei um novo conjuntão. Tá? Isso aí é a união de conjuntos, ok? Então, quando eu falo a união, ó, conjunto A, união com B, eu estou falando justamente isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer, então, que A seja o conjunto 1, 2 e 3. E o conjunto B tenha os elementos 4, 5 e 6. A união de A com B, gente, vai ser o quê? Vai ser um conjuntão grande. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, isso é a união de conjuntos. Eu estou juntando os elementos de A e os elementos de B, tudo num único conjunto. Deu para entender esse... Quanto conjunto? Tipo isso, né? Entendi. Deu para entender? É fácil, né? É só unir, pegar os elementos e juntar tudo. Ah, então é só botar o A e o B, não precisa fazer conta, então. Não, você vai olhar para não é conta, você vai olhar para o conjunto, como que é ele, né? No caso aqui eu dei um exemplo de conjunto, ó. O conjunto A seria 1, 2, 3 e o conjunto B 4, 5, 6. Quando eu fiz a união entre eles, eu fiz a junção deles todos. Então a junção deles seria 1, 2 e o 3, o 4, 5 e o 6. Juntei todos no mesmo conjunto. Entendi. Então, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Restaram dúvidas a respeito das Não. operações? Tudo tranquilo? Então, vamos para o intervalo, pessoal. Ótimo. Vamos dar uma pausa, então. Então, vamos dar uma descansada e a gente já volta. Então, todo mundo preparado? Estamos de volta, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos para o próximo tipo de operação com conjuntos aí, que é a intersecção, ok? Intersecção. Pessoal, enquanto a união junta tudo, a intersecção só usa aquilo que tem de igual nos conjuntos, os elementos que são iguais nos conjuntos. Então, vamos supor aí... Ó, e o símbolo, pessoal, é esse U ao contrário, tá? Esse U ao contrário significa intersecção. Beleza? Então, vamos supor aí que o meu conjunto A seja 1 e 2. E o meu conjunto B seja 2 e 3. Tá? Vamos supor que a gente tenha esses dois conjuntinhos aí. Qual é o elemento que é igual? Né? Nesse caso é um elemento só, mas poderiam ter mais. Qual é o único elemento que é igual no A e no B, gente? O 2. O 2, gente. O 2, olha lá. Tem o 2 nos dois conjuntos. Então, a resposta aqui, ó, a intersecção entre A e B é 2. Porque 2 é o único elemento que tem entre esses dois conjuntos aí. Tá bom? Intersecção, então, uma coisa fácil também. Então, gente, se tivesse mais elementos iguais ali,
mais elementos iam entrar na intersecção, tá? Como tinha só um elemento, a minha intersecção é um conjunto unitário, né? Mas a minha intersecção aí desses dois conjuntinhos simplesinhos aqui foi só um número. Poderia ter mais números iguais, e daí a gente teria mais elementos ali na minha intersecção. Então, a intersecção é esse meinho aqui, ó, gente. No diagrama, essa partezinha aqui, ó, que faz parte tanto de um quanto de outro. Pode okay? tirar. Beleza, obrigado, Caio. Então, essas partes aqui estão excluídas, né? Mas a parte do meinho aqui é a intersecção. Achei a borracha. Olha aí, achou a borracha? É porque eu tinha sumido. Aí eu tinha pegado entendi. uma lá do material novo, acabei de achar, ela tava em cima lá mesmo. Olha aí, ó. Então, a intersecção é esse meinho aqui que as duas bolinhas fazem intersecção uma com a outra. Então, é esse meio aqui que as duas bolinhas têm os mesmos elementos, tá? O restante é excluído, a intersecção é só essa parte aí. Vamos lá ao próximo. Operação de conjuntos é a diferença, gente. A próxima operação com conjuntos aí é a diferença, ok? A diferença, pessoal, é quando a gente tira de um conjunto, é como se fosse a subtração dos conjuntos. A gente tira de um conjunto alguns elementos, ok? Então, vamos dar um exemplo aí. Vamos supor, então, ó, a diferença, pessoal, é dada pela letra não, pelo sinal de menos aí mesmo, tá? Então, vamos supor que A seja o 1 e o 2 e o 3, vamos colocar assim. E o B seja 1 e 2, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente percebe aqui, gente, é que o B está dentro do A, né? O B está contido em A. Por quê? Porque os dois elementos dele estão dentro de A. Ó, o 1 e o 2. Quando a gente faz a diferença, gente, a gente vai excluir aqueles elementos que são iguais. Então, ó, o 1 tem aqui, o 1 também tem aqui. O 2 tem aqui, o 2 também tem aqui. Então, A menos B, o único número que sobrou ali foi o 3. Então, a diferença de A menos B só sobrou 3. Tá? A gente eliminou os iguais. E ficou só aquilo que é diferente. Então, elimina os iguais, deixa o diferente, mas Isso, só isso. No diagrama... racismo com os iguais. Racismo com os iguais. Por isso que eu perguntei para vocês hoje se vocês já tinham se sentido excluídos, lembra? Olha aí, ó. A Chegança fazendo sentido só agora. Não. Um pouco sim, concordo. Já assisti. Isso é genial. Genial. Pessoal. Sim e não. Sim e não. Olha aqui como é que é feito no diagrama, tá? Eu tenho dois conjuntos juntos, ó lá. Quando eu elimino A de B, ó, o B fica todo branquinho e só fica o A. Essa parte do A aqui. Agora, quando eu pego o B menos A, eu tiro todo o A, excluo todo o A e fica só essa partezinha do B. Só esse desenho aqui, ó. Percebam, gente, que o que sobra é esse desenho aqui que eu estou fazendo de vermelho, ó. É uma boquinha aí, ó. Tá? É uma boquinha. Então, é isso que sobra quando a gente faz né? Por exemplo, se a gente tivesse o A dentro aqui do B, nós teríamos um buraquinho, né? Então, fazendo o exemplo aqui do A e do B aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que o A... Vamos fazer um A grande aí, né? O A seja isso aqui, tá? Esse azul aqui. E o B eu vou pintar de verde. O B, gente, é essa partezinha de dentro aqui, ó. Tá? Então, olha lá, o B era os elementos 1 e 2, e o A, além do 1 e 2, tinha o 3 também. Só que o elementos 1 e 2 estão dentro de B e de A ao mesmo tempo, né? Quando eu excluo
o B, gente, quando eu faço a exclusão do B aí, que foi o que a gente fez, é como se a gente tivesse criado um buraco aqui no diagrama de Venn, tá? Então, ficou um buraco aqui no A aqui. Um buraco, faltou o B ali. A gente arrancou o B do A, tá bom? Então, gente, a próxima operação aí é a igualdade, gente. Igualdade é uma coisa muito fácil, né, gente? Olha aqui, ó. A C é igual a C, então o sinal de igualdade é o mesmo, tá? Então, A é igual a C, somente C. Os elementos de A também sejam os elementos de C. Tá? Então, olha aqui, ó, A é 1, 2 e 3. O C é 3, 1 e 2. Né? Então, a gente pode dizer que o A é igual a C, né? Que é igual ao quê? 1, 2 e 3. Não importa a ordem, gente. Os elementos são os mesmos, tá vendo? Os elementos são os mesmos. Olha aqui, ó, o 1 aqui, ó, e o 1 aqui. Ó, o 2 aqui, e o 2 aqui. Ó, o 3 aqui, e o 3 aqui. Os elementos são o mesmo. Embora estejam em ordens diferentes, né? O elemento é o mesmo. Então, é a comparação entre conjuntos, gente. Se tem os mesmos elementos, os conjuntos são iguais um ao outro, ok? Então, isso aí, coisa simples demais, 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 demais. Continuando aqui sobre a operação com conjuntos, tem mais 3 operações aí. O produto cartesiano. Tá? Mãe, para. Então, lembra lá o que era o sistema cartesiano, gente? A gente viu lá, né? Era isso aqui. E quando a gente pega um ponto do sistema cartesiano, nós estamos pegando o quê? Uma coordenada x e uma coordenada y, né? Então, aqui seria o y, aqui seria o x, e a gente daí tem uma coordenada aí, né? Onde a gente tem x e y. Então, quando a gente faz essas coordenadas, nós estamos, a gente está considerando um ponto no plano que seja que tenha 2 números relacionados a ele. Isso é o produto cartesiano, tá? Então, quando a gente faz um produto cartesiano entre conjuntos, nós estamos relacionando um elemento de um conjunto com um elemento de outro, ok? Então, o diagrama de flechinhas aqui, ó, ele representa esse produto cartesiano que seria dado por um xizinho lá. Então, é a relação entre os elementos, tá? Criando pontos no plano cartesiano. Então, não é uma coisa assim muito pertinente para vocês agora, mas basta que vocês saibam que existe essa operação entre conjuntos. Não vou falar muito sobre ela, não. Outra operação, gente, é o subconjunto, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Subconjuntos são esses conjuntos que ficam dentro de um conjunto maior. Então, ó, é um pedaço do conjunto maior. Tá? Então, olha lá. Inclusive, lá no slide do conjunto universo, tinha um subconjunto. Sim, tinha um subconjunto. Dentro do A tinha o B, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Dentro do A está o B e dentro do A também está o C. Né? E o C, olha que interessante, gente. O C faz intersecção com o B aqui, ó. Porque a gente tem um elemento o elemento 2 aqui, ó. Ele faz tanto parte do B quanto parte do C ao mesmo tempo. Então, a intersecção do B e do C é o 2, e o B e o C são conjuntos, são subconjuntos do A, porque estão dentro do A. Ou seja, B e C estão contidos, né, dentro do A. Então, a gente pode falar aí de uma maneira mais fácil que o B e o C são um pedaço do conjunto maior, um pedaço do A. Tá? Então, subconjunto geralmente é esse conjunto que estão dentro do outro conjunto. E, por fim, o complementar, gente, esse aqui também é bem difícil, mas eu não vou falar sobre ele muito agora, só quero deixar claro que o conjunto complementar, gente, é aquilo que falta, olha lá, ó, do A, o A é esse aqui, ó, esse aqui é o A. O complementar de A é aquilo que falta do A para se tornar o B. Então, é a parte de fora do A. Tá? Então, olhando para o diagrama, seria isso. O quanto que falta do A para se tornar o B? É isso que é o complementar de A. Tá? A gente não vai falar, tem até uma continha para fazer com ele, mas a gente não vai fazer, porque não precisa agora. Lá no ensino médio vocês vão aprender sobre isso. Então,
A princípio, Cruzes. cruzes, só é importante vocês saberem que existe uma operação com conjunto chamada complementar, tá? Mas vocês vão aprender isso mais para frente, a gente não vai ver isso agora, assim, tá? Só é importante vocês saberem que existe. E que se vocês tentassem fazer, o complementar é isso aqui, você pegar o conjunto e o que falta para ele se tornar o B. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês até, um exemplo fácil. Vamos supor que o conjunto A seja um conjunto unitário 1, com elemento 1. E o conjunto B seja 1, 2 e 3. O que falta para o A se tornar o B, gente? O que falta para o A se tornar 1, o 2, B? 3. Quer dizer, 2 e 3. É o 2 e o 3. Então, o complementar de A em B é o 2 e o 3. É o que falta para ele se tornar o B. É isso, tá? Existe uma conta para fazer, mas olhando assim fica mais fácil da gente visualizar. Vamos para a nossa atividade, gente. Agora, atividade muito importante aí. Uma atividade só, gente, é para ser fácil. Vocês só precisam analisar aí. Então, a separação será o seguinte. A atividade 1 será feita aí pela Joana, pelo Henrique Queiroz, pelo Caio, pela Ana Sofia, pela Letícia, pela Camila e pelo Sávio. Tá? O exercício 1. O exercício 2 será feito pela Samile, pelo Nicolas, pelo Arthur, Cauã e Henrique Peixoto. Tá bom? Cada aluno vai fazer o seu individualmente aí. Então, tá aí os exercícios, pessoal. Primeiro exercício, dado o conjunto A e B, temos que A, união com B é aquilo ali. O A menos o B é isso aqui. E o A, intersecção com B, é isso aqui. A pergunta é, qual é o conjunto B? Tá? O que é o conjunto B? Dado que esses números aqui são as operações com ele. Tá? Então, a operação do A da união com A e B é isso tudo aqui. A diferença de A com B é isso aqui. E a intersecção entre A e B é isso aqui. A dica para vocês descobrirem quem é B, gente, desenha os dois diagramas aqui e vai tentando colocar aqueles que você acha que é os dos dois, tá? Daí eu acho que fica mais fácil vocês conseguirem identificar aí quem que é o B. Desenha os diagramas e vai olhando para quem são Professor, as A2, operações. tua análise aí. Eu tenho que fazer o quê? Fazer conta também? Não. Olha aqui, ó. Analisando os diagramas a seguir, assinale a alternativa correta. Gente, aqui, ó. A interseção com B, a união com B, menos a interseção com B. O resultado dessa conta aqui, ó, dessa operação entre conjuntos, vai me dar um desenho. Qual desses desenhos é? É essa análise que tem que fazer. Como é que é o nome? Jesus. A minha dica para vocês aí também é desenhar os conjuntos e ver. Primeiro, faz a união aqui, faz a intersecção, faz um menos o outro e vê o que sobra. Tá? Desenhando, pintando, você pode fazer. Desenha no caderno, que acho que fica fácil também. Deixa eu ver aqui. Tá certo, professor? Você mandou aí também, Caio? Estou vendo aqui. Estou esperando mais gente mandar. Eu vi que a Joana mandou, o Arthur mandou, o Nicolas, o Caio. Falta algumas pessoas aí, gente. Vou esperar mais um pouquinho as pessoas mandarem, daí eu corrijo com vocês daí. Mas não está certo não, Nicolas. Não está certo. Ó, o D... Está vendo que o D aqui, ó, é o A menos o B? Eu estou tirando, eu estou excluindo o B, né? Então, acaba sobrando só o A.
Mas não é isso que está pedindo ali. Ele está pedindo primeiro A união com B. Então, eu teria que pegar o A e juntar com B, que seria essa forma aqui. Né? O A união com B seria essa forma aqui. Tudo pintado de vermelho. Então eu errei, então. Achei que Daí eu era tenho que... a procurar duas, então. Entendi. Daí eu tenho que pegar essa forma aqui, tudo vermelho, e excluir uma parte deles. Qual parte? Essa parte aqui. A intersecção de A com B. A intersecção de A com B é essa partezinha vermelhinha. Quando, então, eu pego ele inteiro e tiro essa parte vermelhinha, o que sobra? Entendi. É do meio, né? Né? Se tirar o vermelho, aí fica branco. Mas aqui fica vermelho, né? Isso, tipo isso. Então, eu errei. Então, eu tenho que fazer de novo? Aham, tem que... Qual que é a resposta certa agora? Manda aí, qual que é a resposta certa? Deixa eu ver aqui. Caio, faltou um... Você colocou um número a mais e faltou um número. E a Joana... Então tá quase certo. Tá quase certo. E a Joana acertou. Vamos ver. Não é essa, Nicolas. Não é essa a resposta. É que eu não estou enxergando, professor. Entendi. Eu vou tirar um print aqui e mandar lá no grupo. Lá. Tá muito longe, entendeu? Tá pequenas letras. Entendi. Vou tirar um print aqui rapidão e mando lá. Enal. Deixa eu ver, já vejo. Vamos ver. Olha aí. Título. Mandei lá no grupo, Nicolas, para você dar mais uma analisada lá. Boa, Caio. Agora você acertou aquele número que faltava. Agora falta tirar um. Tem um número aí que não faz parte daí. Você tirou, mas tirou errado. Agora que eu vi. Agora eu sei qual que é a resposta certa. Vai, que agora vai. É só tirar um número, não é? Tirar um número e colocar o outro que você tirou. Aquele outro que você tirou estava certo. Pera. Tá. Entendi. Bom, vamos fazer... Deixa eu ver agora. Tá, vou corrigir aqui, daí a gente já mostra. Isso, Nicolas, agora certo. Agora acertou, Nicolas. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vou começar pelo mais fácil aqui, gente. O que é A união com B? A união com B é as duas bolas, gente. Eu estou unindo tudo elas. Então, é toda ela junta aqui, ó. Juntei todas elas. Isso aqui, então, é a união B. Tá? Agora, o que é a intersecção B? A intersecção B é só o meinho. Agora, eu vou excluir um do outro, ok? A exclusão do A união com B, né? Excluindo o A intersecção com B, eu vou arrancar esse meinho dessa parte inteira aqui. E daí eu vou ficar com a seguinte coisa. Vou desenhar aqui. Eu vou ficar aqui, essa parte aqui vai ficar pintada. E essa parte aqui também vai ficar pintada, mas o meinho não. A opção aí é a C. A C, ó, o meinho não está pintado, o restante está. Bom, então, resposta correta é C. Aqui, gente, eu falei que ajudaria se você fizesse o A e o B, né? Desenhar o A e o B. Deixa eu até desenhar eles maior. Para a gente tentar ver.
Eu sei que a intersecção, ó, a intersecção deles é o 6, o 8 e o 16. Então, nesse meio aqui, ó, é isso aqui. Quando eu faço a diferença, gente, quando eu pego e tiro o B do A, o que sobra? Sobra o 1, o 2 e o 10. 1, o 2 e o 10. Olha lá, quando eu tiro o B do A, né, então A menos B, vai sobrar só o 1, o 2 e o 10, que vai ficar só nessa parte aqui. Então, esse aqui é o A. Então, agora, o que falta aí do B? O que falta do B? A gente tem que olhar aqui na união agora, né? Na união, ó, tem o 1 faz parte do A, o 2 faz parte do A também, o 6 faz parte do A e do B ao mesmo tempo, o 8 faz parte do A e do B ao mesmo tempo, o 10 também. Então, esse 10 aqui não precisava fazer aqui, né? Fiz aqui de bobeira. O 10 já aparecia aqui, né? Beleza. Ô, professor, eu acho que esse daí que você fez foi um 16. Eram 16, perdão. Então, o 10 estava aqui mesmo, tá certo. Então, o 10 já faz parte do A. Agora, o que não faz parte do... O que não faz parte... Vou até pintar de vermelho. O que não faz parte do B, que a gente viu aqui na união, é o 12, o 14 e o 16. Ou seja, aqui vai o 12, o 14 e o 16. E o 4, né? O 4 está aqui também, ó. E o 4. Beleza. Então, ó, agora vamos olhar só quem faz parte do B, ou seja, só quem está dentro da bola vermelha. Olha lá, então B é igual a 4, 6, 8, 12, 14 e 16. Eu desenhei de novo aqui, mas o 16 já estava na intersecção, né? Não precisava do 16 aqui, o 16 já estava na intersecção. E o 16. Então, é isso aí que faz parte do conjunto B. Fechou, gente? Deixa eu mandar esse print aqui lá para vocês. Muito fácil, trem. O que é isso? Muito fácil, né? Vai começar a ficar mais difícil depois, mas é importante vocês estarem assim, tipo, nossa, tem que estar isso tudo aqui que a gente está aprendendo até agora dentro da cabeça de vocês. Gente, isso aqui é metade da teoria dos conjuntos. Então, a metade da teoria dos conjuntos vocês estão dominando. Estão dominando metade da teoria dos conjuntos. Então, a gente vai para a outra metade, que é semana que vem, tá? Mas aí é um pouquinho mais difícil, só, mas nada muito difícil. Vocês já estão dominando metade, a outra metade vai de vento em popa, vocês vão ver. Eu tava me sentindo o Hélio fazendo essa questão. Se sentindo L, aí sim. Tá, deixa eu mandar então aqui para vocês essa imagem aqui com o exercício resolvido. Pessoal, retrospectiva agora para a gente acabar a nossa aula. Qual é o nome do conjunto que é um pedaço do outro conjunto? Se não me engano, é junção, não é? E aí, como que é o nome do pedaço de outro conjunto? Aquele pedacinho lá, aquela parte dentro do conjunto lá, o que que é? Interseção? Intersecção? Interseção, eu acho que... Não, pera. Pode ser, pode ser. Então, vamos olhar aqui. Também tem o contrário de intersecção. Eu esqueci o nome do contrário de intersecção. Que é aquele U lá para baixo. Você está falando ou interseção? É intersecção. A forma correta de falar é intersecção. Então, a intersecção é esse pedacinho aqui, justamente. Então, intersecção, que o símbolo é esse, pode ser um pedaço também. Existe uma outra coisa que pode ser um pedaço também. Aquele Uzinho lá, né? Não é? A Uzinho é a união, daí eles estão juntando tudo, não é um pedaço. Ah, daí. tá. Se não me engano, a subtração lá, a diferença. Quando eu tenho isso aqui, ó, gente. Subconjunto. Subconjunto, boa.
Vamos só colocar sub aqui, ó. É um subconjunto, um pedacinho. Então, a intersecção e o subconjunto são os pedacinhos aí que a gente poderia chamar de pedaço do outro conjunto. Muito bem. Ótimo, gente. Vocês estão excelentes aí. Pessoal, então hoje nós aprendemos as operações com conjuntos, ok? Vimos aí algumas operações, como resolvê-las aí. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Então, se você ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais aí, pessoal, @alicerceedu, pessoal de casa aí. Você também pode desenhar aí os seus conjuntos e mandar para a gente. Vai ser bem legal ver aí. Nos vemos, então, pessoal, na nossa próxima aula. Amanhã, aula de descoberta. Tchau. Aguardo vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Até mais.